A Câmara dos Deputados confirmou, né, o cancelamento definitivo dos passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e também de Alexandre Ramagem. Essa medida foi tomada um dia depois da cassação dos mandatos dos dois parlamentares. Segundo a Casa, como eles não têm mais o mandato ativo, né, eles perderam o direito a esse documento, que é muito especial. Essa decisão também atinge as esposas e os filhos dos ex-deputados. Na rede social X, inclusive, o Eduardo fez a seguinte postagem. Vamos ver na tela lá, coloca pra gente, Alex, pra gente ler ali, ó. No dia seguinte à cassação do meu mandato, disse o ex-deputado, veio a notícia do cancelamento do meu passaporte. Não se engane, desde sempre a intenção é me bloquear no exterior. Assim, é muito provável que, de fato, Moraes tenha dado uma ordem secreta para impedir que eu faça o meu passaporte comum. Tá aí dizendo o Eduardo Bolsonaro, a opinião dele. O pessoal que a Justiça Brasileira determinou a cassação do passaporte dele e ele respondeu, continua respondendo, mas o fato é que tem ficado cada vez mais encrencado o Eduardo Bolsonaro depois de tudo isso que vem acontecendo com ele. E, gente, o caçado Eduardo vem ficando sem para onde correr, né? E tenta agora uma nova forma de passaporte, é isso mesmo. É o chamado passaporte apátrida. Apátrida, esse nome é um nome diferente, né? É um documento para pessoas, veja só, que não tem vínculo de nacionalidade com nenhum país. Ele comentou o assunto em uma entrevista ao canal de notícias SBT News. Vamos rodar um pedacinho pra gente ver? Vou trazer para vocês aqui uma notícia em primeira mão, que eu fiquei sabendo tem pouco tempo, onde há uma ordem a todas as embaixadas e consulados brasileiros para que eu não possa ter o passaporte comum. Assim sendo, dentro de 30 ou 60 dias, assim que eu perder meu mandato, for notificado disso, eu tenho que devolver o meu passaporte diplomático, ou seja, se confirmada essa notícia, eu peço a vocês que são repórteres investigativos para que vejam a veracidade disso, né, se há realmente essa ordem, mas ao que parece sim, ela existe. Eu vou ficar sem passaporte brasileiro, em mais uma tentativa da Alexandre de Moraes de minar o meu trabalho. Mas eu já adianto que eu estou vacinado, conheço as estratégias dele, né? Congelou a minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher, eu ficaria sem ter como sustentar os meus 2 pequenos filhos, mas como eu sei que eles jogam sujo, eu já estou vacinado e precavido contra todas essas medidas e seguirei trabalhando na parte internacional pela campanha de Flávio Bolsonaro. E você que está acompanhando a gente, hein? O que você acha? Você acha que foi uma decisão acertada do ministro Alexandre de Moraes de caçar o passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro? Que ele disse que não conseguiu nem tirar o outro passaporte também e tem que sustentar 2 filhas e a esposa, é o que ele está dizendo. Você vota aqui com a gente, a enquete está aí do lado. Ô Lu, ao pedir esse documento, o deputado caçado, Eduardo Bolsonaro, aquele documento que a gente está falando, a pátria, né? Ele, além de perder o mandato, tem a situação ainda mais fragilizada. Agora até sobre o país de origem dele mesmo, né? Esse assunto já foi comentado por alguém aí em Brasília, ele está tentando mais uma manobra aí, né, Lu? Exatamente, porque ele perdeu o mandato de deputado federal, né? E de acordo com as palavras dele nessa atuação nos Estados Unidos, se ele voltar para o Brasil, ele é preso. É bom lembrar que Eduardo Bolsonaro ele é réu no Supremo Tribunal Federal por coação à justiça, por toda essa articulação que ele faz nos Estados Unidos, mas não há nenhum mandado de prisão em aberto contra ele aqui no Brasil. Ele tenta esse movimento, então, que passa também pela via diplomática, porque exige uma ação do governo dos Estados Unidos. Isso vai além, é bom falar também, vai além de uma atuação partidária, além do que o PL, o Partido Liberal, que o abriga, pode fazer. É uma decisão que cabe ao governo dos Estados Unidos avaliar se concede esse passaporte apátrida para ele. Ele que é cidadão brasileiro, não tem isso negado, mas tenta esse novo caminho, esse novo espaço por uma decisão da articulação que ele concede, que ele tem nos Estados Unidos. Um outro esclarecimento que é bom a gente explicar para quem nos acompanha, André, é que essa perda do passaporte diplomático, ela é uma consequência da perda do mandato dele como deputado federal. Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por faltas à Câmara dos Deputados. A Constituição diz que quando um parlamentar falta a mais de 1/3 das sessões ali na casa que ele representa, ele perde sim o mandato. Isso é uma previsão
constitucional e esse foi o motivo da cassação de Eduardo Bolsonaro. É uma coisa diferente da ação penal em que ele é réu no Supremo Tribunal Federal. E como ele não tem mais o cargo de deputado federal, consequentemente, ele perde esse direito a ter um passaporte diplomático, tanto ele quanto familiares. Por exemplo, ele tinha esse documento diplomático, os 2 filhos dele também tinham, a esposa dele, Heloísa, todos eles têm esse documento diplomático cancelado por essa decisão da perda do mandato. Então, só separando que uma coisa é essa decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que declarou a perda do mandato dele por faltas nas sessões, porque ele está nos Estados Unidos ali desde o mês de fevereiro nessa atuação em busca de sanções a autoridades, e por outro caminho ele é réu no Supremo Tribunal Federal por coação à justiça, nessa articulação que ele faz para tentar interferir nas ações penais que tramitam aqui no Brasil, mirando a família dele. Quando ele foi para os Estados Unidos, essa ação penal, na época ainda era ação penal de tentativa de golpe de Estado, ainda tinha a possibilidade de condenar o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje nós já temos uma situação diferente, que é a de Bolsonaro condenado e cumprindo essa pena de prisão definitiva, uma pena a mais de 27 anos de prisão, mas nesse sentido, então, da perda do mandato por faltas na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, consequentemente, perde esse passaporte diplomático, que é um documento que o mantinha nos Estados Unidos. Pois é, Lu, olha, Lucas Andona já está com a gente, daqui a pouquinho já está na sala de espera ali para a gente entrar com ele. Só trazer uma outra informação aqui, ó, que o outro deputado que também está com essa situação complicada, está nos Estados Unidos, Alexandre Ramagem, né, que já está condenado, inclusive, a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil, entre outros crimes. Rebeca Ramagem, que é esposa do ex-deputado, anunciou nas redes sociais que o marido, né, o Ramagem, elabora, inclusive, um curso online para colocar à venda. A Rebeca, esposa dele, diz que ela e Ramagem têm recebido milhares de mensagens de pessoas manifestando o desejo de ajudar financeiramente a família. Só que porque, devido a um bloqueio, né, bancário das contas dele, não é possível receber dinheiro nenhum. Por isso, a ideia é de vender cursos online. Vamos conferir o post que eles colocaram na rede social? Tá ali no texto lá, ó. Está acompanhando, ó, temos recebido milhares de mensagens de pessoas se manifestando desejo financeiro, mas não tem jeito. E tá lá, ó, vão fazer um curso online para poder receber dinheiro. Tem que ver se vão poder fazer isso mesmo, né? Porque não sei como é que a justiça vai agir lá fora. Será que vai conseguir receber dinheiro? Infelizmente, em razão do bloqueio das nossas contas no Brasil, não temos nesse momento meios diretos de receber contribuições dos nossos amigos patriotas. Ainda assim, confirmamos plenamente que Deus nunca desampara aqueles que caminham com fé, verdade e retidão. Lu, no caso do Ramagem, parece que ele já está preparando aí para garantir o ganha-pão aí da família, mesmo que lá nos Estados Unidos, dando curso online aí, Lu. Pois com essa condenação no Supremo Tribunal Federal à tentativa de golpe de Estado, Ramagem também perdeu o mandato de deputado e com isso ele perdeu o salário que tinha na Câmara dos Deputados, que ali quando a gente considera o valor bruto era de R$46 mil por mês. Ele chegou a receber salário nos meses de setembro e outubro, salário integral. No mês de novembro ele recebeu um valor parcial ali, lembrando que esses são os meses em que ele está nos Estados Unidos, né? Ele está em território norte-americano desde setembro, como revelou o portal Platô, e recebeu por esse período que esteve afastado do Brasil. Agora, segundo a esposa dele, Rebeca Ramagem, ele tenta um outro meio para conseguir uma renda para permanecer nos Estados Unidos. Lembrando também que a condenação por golpe de Estado também tirou dele o cargo de delegado da Polícia Federal. Então, é uma outra fonte de renda que ele tinha que agora não tem mais por conta dessa condenação. A gente ainda não tem detalhes de como vai ser esse curso, sobre qual assunto ele vai tratar, mas foi um anúncio feito pela esposa dele, Rebeca Ramagem, que também deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos com as 2 filhas para encontrar o marido, uma tentativa de renda que eles buscam agora para financiar essa permanência
nos Estados Unidos, André. Pois é, e o pessoal comentando aqui, ó, acho que é Sil, né? Sil 349. Judas, traidor da pátria, foi caçado por faltas, enquanto deveria ter sido caçado por traição. Já o veterano, H2 veterano será de quem? Olha, infelizmente, os homens honrados do Brasil sendo perseguidos, enquanto os marginais estão destruindo o país. São as opiniões aqui que estão sempre divididas no nosso chat. É bom que a gente ouve todo mundo quiser dar opinião aqui, pode conversar, pode votar também na nossa enquete aqui, perguntando se afinal de contas a perda dos passaportes diplomáticos de Alexandre Ramagem e de Eduardo Bolsonaro foi uma boa ideia, tinha que ser isso mesmo que tinha acontecido. Então vamos lá, sobre esse assunto aqui nós convidamos o Lucas Zandona, que é mestre em ciência política e professor de teoria do Estado, direito constitucional, para conversar com a gente aqui. Ele que é do Centro Universitário Estácio em Belo Horizonte e que já dou as boas-vindas. Boa noite, Lucas, muito obrigado mais uma vez aqui por aceitar o nosso convite, viu? Eu acho que o seu microfone tá fechado aí, Lucas. Dá uma olhadinha se é o seu. Vamos lá. Deu pra entender você falando, opa, mas não deu pra ouvir. Ainda não, viu? Foi? Deixa eu ver. Faz um teste pra mim. Me ouve? Agora te ouço. É isso, te ouço. Ok, boa noite, André, boa noite, Luciana. É uma satisfação fazer parte desse programa novamente. É isso aí, quase fazendo parte da equipe já, que a gente está sempre atrás do senhor aí para poder trazer informação para a gente. Ô Lucas, conta pra gente aqui, como é que você viu a cassação desse direito, né, do passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro, os passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem? Eles que perderam o mandato já devia ser uma coisa automática, não precisa nem ter uma decisão, né? Bem, André, o passaporte diplomático, ele é uma prerrogativa de determinadas autoridades, entre eles o parlamentar. A partir do momento que tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o Ramagem tiveram seus mandatos cassados, não subsistiria a causa para fundamentar a permanência desse passaporte diplomático. Então, de fato, foi uma decisão acertada a revogação desses passaportes diplomáticos, um porque está condenado e o outro porque teve um mandato cassado por faltas excessivas e por estar residindo nos Estados Unidos, salvo engano, desde o primeiro semestre desse ano. Pois é, ô Lucas, agora essa decisão já é uma decisão que já tem precedentes. Isso já aconteceu antes ou não? Ou tem alguma coisa a ver com política? Ao que tudo indica, não, né? Tá tudo escrito lá. Não, já, é uma decisão eminentemente técnica, jurídica. Não se trata, como o Eduardo Bolsonaro está tentando, de dar uma conotação política, de perseguição política. Realmente não existe esse atributo, porque uma vez que ele deixou de ser parlamentar, ele não tem como permanecer com o passaporte diplomático. Então, nesse caso, a decisão é uma decisão técnica jurídica que, apesar de tentar ser dada a ela uma interpretação política partidária, mas eu não vejo dessa forma, não. É uma decisão técnica jurídica porque ele já não é parlamentar e, como tal, ele perde o direito de permanecer com o passaporte diplomático. Olá, Lucas, boa noite. Como que você avalia esse movimento dele de tentar um passaporte apátrida para continuar nos Estados Unidos? Você vê como um movimento político que tem alguma chance de ser aceito para que ele permaneça no país norte-americano? Bem, desde quando o Eduardo Bolsonaro imigrou para os Estados Unidos, ele tem insistido e até feito uma interlocução consistente com autoridades americanas, sempre demonstrando a sua versão dos fatos, se apresentando como um perseguido político. E no caso, como ele não vai conseguir tirar o passaporte numa repartição consular brasileira, o que vai lhe restar é justamente tentar, ou ele vai tentar a situação de exilado político nos Estados Unidos, e aí ele vai requerer um asilo político nos Estados Unidos, e ele tem uma boa interlocução não só com parlamentares, mas com secretários de Estado americano, então pode ser que isso lhe seja deferido, e se lhe for deferido, a situação está resolvida. Se não for concedida essa situação de exilado político para o Eduardo Bolsonaro,
ele vai precisar, de fato, providenciar um passaporte. E se ele não consegue tirar um passaporte brasileiro, aí só vai lhe restar tentar um passaporte de apátrida. Agora, a situação jurídica do apátrida é muito específica. São aquelas pessoas que se originam de determinados locais ou que não o reconhecem como nacional, e aí nós teríamos que analisar os critérios de nacionalidade, ou que, uma vez perseguido, é negado para ele a concessão. Então, me parece que o Eduardo Bolsonaro vai tentar essa vertente de perseguição política para tentar um passaporte como apátrida. Agora, ô Lucas, uma dúvida que me deu aqui é a seguinte: se ele conseguir esse passaporte de apátrida, é uma expressão pouco usada, que provavelmente daqui para frente a turma vai ouvir muito essa expressão, né? Esse nome, apátrida. Se ele conseguir esse passaporte, quer dizer que ele fala assim: ok, eu não sou brasileiro, eu não sou estrangeiro, não sou de lugar nenhum, como diz lá a música do Titãs, ou ele continua sendo brasileiro, mas fala eu não tenho pátria? Porque essa palavra nos remete a isso. O apátrida é aquele que não tem uma pátria, né? Tecnicamente é isso, ou seja, aquele que não tem uma nacionalidade reconhecida. No caso, a manifestação da nacionalidade, se o brasileiro ou o cidadão está no exterior, é a apresentação do seu passaporte, que é o seu documento de identidade internacional. Nessa situação, se ele teve o passaporte diplomático revogado, ele teria que ir a uma repartição consular brasileira e tentar o passaporte brasileiro, o que ele já adiantou que ele não vai fazer diante de todas as circunstâncias. Então ele vai insistir que a sua situação de, entre aspas, perseguido político impede de providenciar o passaporte brasileiro, e como está sendo negada essa situação do passaporte para ele, aí sim ele vai tentar. Agora, em momento algum, nós estamos falando da revogação da nacionalidade do Eduardo Bolsonaro. Ele continua brasileiro, só que ele não vai conseguir retirar esse passaporte, porque ele está sendo processado no Brasil e ele justamente fugiu para os Estados Unidos para evitar responder por esse julgamento aqui no Brasil. No caso de ele conseguir esse passaporte de apátrida, ele tem algum amparo jurídico ou é uma questão mais política mesmo? Não, é uma questão eminentemente diplomática, digo, porque a partir com esse passaporte, ele vai poder, como apátrida, poder pleitear a migração para outro país, ou inclusive tentar regularizar a sua situação junto ao governo americano, porque ele precisa apresentar um passaporte válido se ele quer se manter regular no território americano. Lucas, agora uma análise também sobre essa situação, com qual documento o Eduardo pode ficar nos Estados Unidos. O cancelamento do passaporte diplomático como uma consequência da perda do mandato na Câmara dos Deputados não impede a emissão ou a renovação de um passaporte comum emitido pelo Brasil, né? Existe esse ponto também, mas esse documento comum restringe também a permanência dele nos Estados Unidos. Aí exige uma autorização especial, um visto especial. Existe esse ponto também, né? Sim, ele vai ter que regularizar a sua situação, porque, como eu disse, o passaporte diplomático ele tem uma série de prerrogativas, e uma delas é a facilitação em relação ao visto. Então, ele perdeu essa prerrogativa. Então, agora ele vai ter que regularizar a sua situação perante o governo americano. Por isso, a necessidade dele apresentar um passaporte válido, seja do brasileiro ou seja através do passaporte de apátrida. Agora, uma outra questão que eu queria abordar com você também, Zandona, é a seguinte: Eduardo Bolsonaro, deputado federal, um dos mais bem votados do país inteiro pelo estado de São Paulo, foi parar em Brasília trabalhar lá. Depois, de uma hora para outra, quando deu toda essa confusão, o julgamento, o pai dele, aquela coisa, ele partiu para os Estados Unidos, manteve o mandato ainda, continuou lá recebendo dinheiro. Até então, não havia nada
contra ele, pelo menos que eu saiba, não havia nada contra ele. Logo aqui, trazendo até uma reflexão particular minha, eu falei, bom, pode ser que apareça algum problema daqui a pouco, ele já estava se prevenindo e foi para lá, porque podia acontecer alguma coisa, a justiça determinar uma prisão, alguma coisa, mas não apareceu nada. O que apareceu foi que ele, à medida em que ele foi atacando a justiça brasileira, atacando os poderes brasileiros, ele foi se embolando, até chegar num ponto de se falar em pedir um passaporte à pátria. Ao que me parece, foi ele que criou toda essa situação. Ou estou muito enganado? Na verdade, o clã Bolsonaro teve uma articulação muito estratégica, né? Então, o pai ficou aqui aguardando o julgamento, tivemos aquele incidente mal explicado lá da tentativa de derretimento da tornozeleira eletrônica, até que ensejou a própria prisão dele antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas, de qualquer forma, o Flávio, agora pré-candidato a presidente, e o irmão, o Eduardo, fazendo a interlocução dele perante o clã Bolsonaro no âmbito internacional, e nenhum lugar melhor do que os Estados Unidos, onde a extrema-direita é muito forte, está com o Trump no poder nos Estados Unidos, e, por outro lado, já tem o Carlos Bolsonaro, que já renunciou ao mandato de vereador do Rio de Janeiro, já trocando o seu domicílio eleitoral para Santa Catarina e, salvo engano, ele vai ser candidato ao Senado por Santa Catarina nas eleições do ano que vem. Então veja que o clã Bolsonaro, ele está se rearranjando, né? E dentro desse contexto, a interlocução internacional ficou aos cuidados do Eduardo. Então o Eduardo, ele apresentou, e no início foi muito exitosa a manifestação dele. Nós tivemos o enquadramento das tarifas contra o Brasil, nós tivemos o Alexandre de Moraes sendo enquadrado na Lei Magnitsky, isso tudo através da interlocução direta dele. Enquanto isso estava em vigor, tudo bem, mas os Estados Unidos voltou atrás em vários produtos em relação ao tarifaço, já revogou o enquadramento do Moraes na Lei Magnitsky, então agora o Eduardo vai ficando acuado, né, literalmente no canto do ringue, agora sem o seu passaporte. Então ele ainda tem um problema perante o governo americano de como que ele vai regularizar a sua permanência no país. O que me parece que até no que vocês divulgaram antes da minha entrada ao ar, é que ele não tem a mínima intenção de voltar para o Brasil tão cedo, né? Enquanto não tivermos aí se ele vai estar enquadrado na anistia, se não vai estar, se é dosimetria. Então, enquanto ele não tiver essa certeza, me parece que ele vai ficar no âmbito internacional e que o desejo dele é permanecer nos Estados Unidos enquanto a direita estiver no poder lá no América do Norte. Senador, uma outra impressão que eu tenho, disse inicialmente, né, o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que quando conversou com o Trump, falou, vou te contar a verdade, o que está acontecendo é isso, você foi mal assessorado, não te disseram a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil, à medida em que essas conversas foram acontecendo e que elas foram chegando ao Brasil por intermédio das palavras do presidente brasileiro, o que deu-se a entender é de que Donald Trump não estava entendendo bem o que estava acontecendo aqui. Enfim, é uma coisa que pouco provável, né, de acontecer de mau assessoramento de um presidente norte-americano. Essa coisa toda que o Eduardo vem fazendo, estou sendo perseguido, é perseguição, muita gente comentando aqui no nosso chat, inclusive o Aurélio Madureira falando aqui, se isso não é perseguição política, em final de contas, o que é então? É possível que ele consiga, junto a órgãos internacionais, se colocar realmente como vítima de uma perseguição ao seu ver, sobre vítima de uma perseguição política no Brasil, ou isso já está muito claro no que diz respeito à visão da justiça? Olha, pessoalmente eu acho que ele não consegue, tá? Mas, como eu disse, eu estou fazendo uma análise técnica acadêmica aqui com vocês, mas o que precisa deixar claro nesse momento é que nós estamos diante de um debate de narrativas. A narrativa dele vai bater firme nessa questão da perseguição, que ele está sendo perseguido, que existe uma conspiração do executivo e o judiciário
contra a família Bolsonaro, que isso tudo vai ser resolvido nas eleições do ano que vem. Então, assim, está algo bastante nebuloso agora. Ele vai insistir nessa narrativa até o final, isso é evidente. Ele vai insistir nessa versão, na construção dessa narrativa, e vai ficar a dúvida, né? Será que os Estados Unidos, que já voltaram atrás em relação às sanções tarifárias, já voltaram atrás em relação à situação dos ministros do Supremo, será que agora, em relação à pessoa do Eduardo Bolsonaro e sua família, será que eles vão dar uma interpretação diferente? Me parece que o governo americano tem dado sinais de uma linha de coerência, mínima de coerência. Então eu imagino que por coerência pode ser até que eles deem lá uma permanência temporária para o Eduardo Bolsonaro, alguma coisa assim, mas eu acho difícil esse debate no âmbito internacional de perseguição política, ele colocar, porque a qualquer momento esse debate de perseguição política, ele passa necessariamente por falhas dentro de um processo judicial. E no processo judicial, foi aquilo que o Lula demonstrou para o Trump, houve o contraditório, houve a ampla defesa, houve a manifestação dos advogados. Agora, o que nós podemos discutir aqui é se a pena foi pesada, se não foi pesada, né? Deixando claro que o Bolsonaro foi condenado numa lei que ele sancionou enquanto presidente, porque até então vigorava a antiga Lei de Segurança Nacional. Então, são situações que nós precisamos ponderar, mas me parece que é muito mais um debate de construção de narrativas do que realmente uma situação específica de direito internacional. Antes da gente pular para o próximo assunto aqui, peraí que eu quero te fazer uma última pergunta aqui sobre esse tema, porque a gente vai continuar conversando aqui sobre o próximo, mas Alexandre Ramagem, no caso, a Justiça Brasileira pode pedir, mandar extraditar, mandar ele de volta para cá, ele já condenado aqui no Brasil? Sim, isso é possível, tá? O processo dele já está transitado em julgado, ele já teve o seu mandato revogado, e agora, sabendo que ele se encontra nos Estados Unidos e que existe essa situação, e aí vai restar ao Ramagem uma estratégia muito parecida com a do Eduardo Bolsonaro. Ou ele vai pedir asilo político, ou os Estados Unidos vão ter que aceitar o pedido de extradição no Brasil, porque nós temos a situação de um condenado da justiça brasileira que, para evitar o cumprimento da pena, fugiu para a Guiana Francesa e depois para os Estados Unidos, vindo a se encontrar com a sua família. Então é uma situação que isso pode acontecer e é o caminho mais provável que aconteça após esses festejos de fim de ano.